Eu cumprimento a amada igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Já faz algum tempo que eu não faço um vídeo buscando falar da palavra de Deus. Depois de muitos meses, senti na alma de compartilhar uma palavra com os irmãos. E se Deus me der graça, eu falar um pouco a respeito da sagrada palavra de Deus. Quero ler com os irmãos e com as irmãs uma palavra que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 1 do livro de Romanos, no versículo 18. A palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, diz assim: a idolatria e depravação dos gentios, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que se detêm a verdade em injustiças, porquanto que Deus, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que a fazem. Glórias a Deus. Sabemos, amada igreja, que o tempo que a gente está vivendo está cada dia mais complicado para buscar servir a Deus. Cada dia mais está começando a aparecer falsos profetas. E a própria palavra de Deus diz, por haveres comichão nos ouvidos, colocaria doutores que falariam aquilo que os seus olhos, os seus ouvidos e os seus pensamentos querem apenas o que querem ouvir e o que querem acatar. Hoje em dia, amada igreja, sabemos que se os dias não for abreviado, nenhum de nós seremos salvos. E que daqui para frente, infelizmente, para os verdadeiros adoradores de Deus, a tendência é só piorar as coisas. Como a própria palavra de Deus diz, daqui a pouco tempo vai vir implantar o chip. E muitos vasos que dizem ser vasos de Deus, de grandes ministérios, vão falar que isso é algo para a melhoria do ser humano. E que não tem nada a ver o que está escrito no livro de Apocalipse, que Deus fala a respeito desse chip. Nos dias de hoje, amada igreja, a gente vê que tem tantos ministérios, tantas igrejas a gente vê quando a gente anda pelas ruas, que falam de Deus, mas não vivem na justiça da palavra do Senhor. Assim como, por exemplo, os fariseus que falavam de Deus, mas quando o Senhor Jesus Cristo veio naquela época, eles apedrejavam os atalai que Deus enviou, e eles crucificaram o próprio Senhor Jesus Cristo. Mesmo eles vendo, através da vida do Senhor Jesus Cristo, as operações de grandes sinais e maravilha, curas e libertações que o Senhor Jesus Cristo fazia. E nos dias de hoje, amada igreja do Senhor, está cada dia mais difícil de ver vasos de honra e de glória do Senhor Jesus Cristo, porque as trevas, infelizmente, estão se prevalecendo sobre a luz de muitos vasos.
Hoje em dia, muitos da maioria dos vasos de Deus que pregavam a palavra com amor e autoridade acabaram sendo enganados pelo Deus Mamão, que se apresentou a eles e falaram assim: se vocês me prostrares e me adorares, daria a riqueza que a mim me pertence desse mundo. Nos dias de hoje a gente vê muitos ministérios que todos falam de Deus, mas se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, a gente ia ver que nessa grande maioria dessas igrejas não tem nada de Deus. Infelizmente, outros ministérios fazem acepções de pessoas. Quando, quando a partir do momento a pessoa naquele ministério não pode pregar em outro ministério, como se isso fosse uma doutrina do Espírito Santo. E as pessoas, muitos acreditam na doutrina do homem e não buscar a doutrina e o conhecimento da parte de Deus. Porque as pessoas sempre querem ter um doutor lá na frente. E a própria palavra de Deus diz que a gente tem que respeitar os que estão lá na frente. Mas a própria palavra de Deus diz que a gente tem que buscar examinar os espíritos. Então é por isso que hoje em dia existem muitos falsos profetas, muitos falsos ensinadores que estão levando multidões de pessoas que acreditam que a forma que estão levando as tuas vidas irão ser salvos. Mas muitas dessas almas, se não buscar o conhecimento da parte de Deus, vão ter uma surpresa desagradável quando o seu corpo descer à sepultura e a sua alma sair do corpo. Porque o caminho da salvação é muito estreito e apertado. E a própria palavra de Deus diz que poucos procuram conduzir por esse caminho. Se a gente for ver pela nossa nação brasileira, o que mais tem são cristãos. Mas os verdadeiros cristãos são muito poucos e cada dia mais tão escassos. Porque hoje em dia a luz não combina com as trevas. E se você diz ser luz, você tem que combater as trevas e não ser igual às trevas. Então nos dias de hoje Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, que busca adorar o Senhor em espírito e em verdade, e que busca renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo não é apenas abandonar a droga, abandonar a prostituição, é abandonar literalmente até os seus próprios pensamentos, das coisas que você pensa, porque não adianta nada você por fora tá de terno, gravata, bem bonitinho, e por dentro só Deus sabe como que você está. Assim como a irmã, não adianta nada, você tá com o cabelo comprido, umas vestes compridas, e isso por dentro de você ser podre, ser negro, ser tenebroso. Então nos dias de hoje, se a gente não tiver o dom de discernimento, e a gente não buscar olhar apenas para Deus, a gente acaba se desanimando, porque hoje em dia você vai em ministério, todo mundo fala que vai subir, é só bênção e vitória. Irmãos no segundo, terceiro casamento, subindo com os cabelos pintados para pregar a palavra. Irmãos subindo com pranchinha, salto alto, e todo mundo vai subir. Então a própria palavra de Deus diz, e essa palavra serve para mim, que a gente tem que se examinar a si mesmo. Mas hoje em dia as pessoas não querem mais exortação, porque muitos de nós gostamos de exortar o próximo, mas não gostamos de ser exortada. E está cada dia mais difícil de Deus levantar verdadeiros atalaias, como o atalaia Estevão, como o atalaia o profeta João Batista, que não tinha medo da morte e nem do inferno, e pregava a palavra de Deus com amor, justiça e autoridade. Que Deus venha nos dar graça e venha nos dar misericórdia, que a gente possa ser salvo, liberto e transformado e ter nossos nomes escritos no livro da vida. Deus seja glorificado. Amém.